Durante um churrasco em casa, com amigos, eu estava contando uma história sobre um fornecedor que quase destruiu um projeto inteiro meu no trabalho, quando minha esposa começou a me interromper a cada meia dúzia de palavras. Na terceira vez, um amigo perguntou se ela não ia deixar eu terminar. Ela olhou para ele e respondeu: "Ninguém quer ouvir o que ele está falando de qualquer forma." Ninguém riu. Eu só peguei meu copo e bebi um gole. A partir daquele dia, eu nunca mais disse para ela nada que não fosse estritamente necessário. Meses depois, quando ela finalmente quis falar, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Mas isso ainda vem lá na frente. Antes daquela noite, eu achava que silêncio era maturidade. Levei um tempo para entender que, no meu casamento, silêncio tinha virado outra coisa. Tinha virado o único espaço que sobrava para mim. Eu tenho 34 anos. Trabalho com gerenciamento de projetos numa construtora de médio porte. É um trabalho que a maioria das pessoas acha chato quando eu explico, mas que eu gosto justamente por isso: prever problema antes dele acontecer, documentar tudo, não deixar nada solto. Se um fornecedor atrasa, eu já tenho um plano B. Se um cliente reclama, eu já sei exatamente em que ponto do processo alguma coisa saiu do combinado. As pessoas que trabalham comigo dizem que eu sou o tipo de cara que nunca é pego de surpresa. Em casa, era diferente. Lauren tem 33 anos, trabalha com marketing, e é o tipo de pessoa que entra numa sala e em 5 minutos já conhece todo mundo pelo nome. Ela é rápida. Fala bem. Tem uma resposta pronta para quase tudo. Eu me apaixonei por isso, no começo. Achava bonito ver alguém tão à vontade em qualquer lugar. O que eu não percebi, durante muito tempo, foi que essa mesma rapidez virava, dentro de casa, uma espécie de prioridade automática. Ela falava primeiro. Ela concluía frases minhas antes de eu terminar. Ela corrigia detalhes de histórias que eu estava contando, mesmo quando o detalhe não mudava nada. No começo eu achava que era só personalidade. Ela era assim com todo mundo, eu pensava. Não era. Eu só demorei para reparar que ela escutava o chefe dela com atenção total. Escutava as amigas dela sem interromper uma vez sequer. Ficava em silêncio quando alguém que ela admirava estava falando. Comigo, era diferente. Teve uma vez, uns meses antes do churrasco, em que eu estava tentando explicar uma decisão sobre as nossas finanças. Um ajuste simples, sobre quanto a gente devia guardar todo mês. Eu tinha feito as contas, tinha um raciocínio claro. "Deixa que eu explico melhor para ele", ela disse, numa ligação com a mãe dela, sobre um assunto que era meu, não dela. Ela nem tinha percebido o que tinha feito. Só assumiu, naturalmente, que a versão dela da minha ideia seria mais clara que a minha. Eu deixei passar. Teve outra vez em que um colega meu, o Ryan, perguntou minha opinião sobre um assunto qualquer, numa mesa de bar. Antes de eu abrir a boca, Lauren respondeu: "Ele vai concordar comigo de qualquer jeito." Todo mundo riu. Eu também ri. Eu fui guardando essas coisas. Não como ressentimento, pelo menos não no começo. Mas como observação. Eu sou assim no trabalho também, coleto dado antes de tirar conclusão. O problema é que, em algum momento, o dado vira padrão. E padrão vira certeza. A certeza chegou de vez naquele sábado, no churrasco. Tínhamos convidado uns 6 amigos, gente que a gente via com frequência havia anos. Em algum momento, alguém perguntou como tinha sido minha semana, e eu comecei a contar sobre o fornecedor que quase furou o prazo de um projeto grande, uma história que, na real, é engraçada, porque envolve eu descobrindo o problema numa reunião chata de segunda-feira de manhã e resolvendo tudo com uma ligação que ninguém achou que ia funcionar. Eu tinha contado essa história outras vezes. As pessoas riam no final. Só que dessa vez, antes de eu chegar no final, Lauren me interrompeu. "Ah, mas isso é porque o fornecedor sempre atrasa mesmo, todo mundo sabe." Eu continuei. Ela interrompeu de novo, uns minutos depois, com outro comentário que não acrescentava nada, só cortava o ritmo. Eu continuei de novo. Na terceira interrupção, o Ryan, que estava do meu lado, olhou para ela e falou, meio de brincadeira, meio sério: "Deixa ele terminar, Lauren." Foi um segundo de silêncio. Só um segundo. Mas eu vi a cara dela mudar. E foi aí que ela disse: "Ninguém quer ouvir o que ele está falando de qualquer forma." Ninguém riu. Alguém tossiu. Alguém mexeu no copo. O Ryan olhou para mim, sem saber o que fazer com a própria cara. Eu não gritei. Não me levantei da mesa fazendo drama. Só peguei meu copo, bebi um gole, e deixei o assunto morrer ali mesmo, como se ninguém tivesse dito nada. Só que alguma coisa, dentro de mim, tinha acabado de fechar. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, eu fiquei um tempo lavando a churrasqueira sozinho, mais tempo do que precisava. Lauren nem percebeu. Foi dormir achando que a noite tinha sido normal. Nos dias seguintes, eu continuei fazendo tudo o que sempre fazia.
Trabalhava, ajudava em casa, conversava sobre o dia a dia. Mas eu tinha parado de contar coisas que não precisavam ser contadas. Se ela perguntava como tinha sido meu dia, eu respondia normal e mudava de assunto. Uma semana depois do churrasco, eu marquei uma reunião com um advogado. Queria entender uma coisa prática: o que aconteceria, legalmente, com as coisas que a gente vinha construindo junto, se algum dia o casamento não desse certo. O advogado foi direto. Me explicou o que aconteceria com o que a gente tinha construído junto, o que contava como patrimônio individual, o que já estava registrado em nome dos dois e o que ainda estava em aberto. Foi nessa conversa que o assunto do terreno surgiu. A gente vinha, havia mais de um ano, conversando sobre comprar um terreno numa cidade próxima, como investimento. Era um plano que Lauren adorava contar pros amigos: a gente tá comprando um terreno, vamos construir uma casa de fim de semana daqui a uns anos. A negociação já estava avançada. Faltava assinar. Eu saí da reunião com o advogado sem ter tomado nenhuma decisão final sobre o casamento, mas com uma decisão bem clara sobre o terreno. Eu não ia mais seguir com aquela compra em conjunto. Não avisei Lauren. Simplesmente parei de mandar mensagem pro corretor. Deixei a negociação esfriar sozinha, sem explicação nenhuma, do jeito que as coisas esfriam quando ninguém mais empurra. O que eu ainda não sabia era que aquela decisão pequena ia se tornar o detalhe que explicaria tudo, meses depois. As semanas foram passando. Eu continuava quieto. Lauren notou. No começo, ela achou que era só cansaço, ou trabalho puxado. Depois, ela começou a perguntar: "Você está bravo comigo?" "Não", eu respondia. "Então por que está tão quieto?" "Não sei", eu dizia. E era quase verdade. Foi por volta desse período que ela começou, de fato, a mudar. Teve uma noite em que eu contei uma história inteira sobre o trabalho, longa, cheia de desvio, do jeito que eu contava as coisas antes de aprender a resumir tudo em normal. Ela não me interrompeu uma vez sequer. Só ficou ali, ouvindo, até o fim. Quando eu terminei, ela disse: "Continua, eu tô gostando de ouvir." Eu já tinha acabado. Mas o fato de ela ter dito isso, sem perceber que já não precisava, ficou martelando em mim por dias. Ela estava mudando de verdade. Isso eu reconheço. Não mudou o que eu já tinha decidido fazer com o terreno. Não mudou a reunião que eu já tinha marcado com o advogado para a semana seguinte, para formalizar como eu ia proceder se o casamento realmente terminasse. Eu deixei ela tentar. Não falei para, já não faz mais diferença. Também não falei continua, ainda dá tempo. Só deixei acontecer. Um mês depois do churrasco, fomos num aniversário com boa parte do mesmo grupo. Em algum momento alguém perguntou como a gente estava, e Lauren respondeu rápido demais, do jeito que ela responde quando quer fechar um assunto. "Ótimos, né, amor?" Eu só balancei a cabeça. Ryan ficou me olhando um segundo a mais do que devia. Não falou nada. Mas eu vi ele perceber. E vi Lauren perceber que ele tinha percebido. O mesmo grupo que tinha testemunhado a frase dela agora testemunhava o silêncio que sobrou no lugar de uma resposta. Ela riu um pouco alto demais, tentando preencher o vazio. Foi a primeira vez que o nosso silêncio custou alguma coisa para ela também, na frente de outras pessoas, sem eu precisar fazer nada além de estar ali. Mais tarde, naquela mesma semana, ela perguntou sobre o terreno. "A gente ainda vai fechar aquele negócio, né? Faz tempo que você não fala nada sobre isso." Eu disse que ia verificar. Não verifiquei. Foi numa terça-feira que eu decidi de vez. Não teve um estupim novo, nenhuma briga, nenhuma cena. Foi mais o acúmulo silencioso de meses observando ela tentar consertar uma coisa que, na minha cabeça, já tinha sido decidida no exato momento em que ela disse aquela frase na frente de todo mundo. Eu procurei o advogado de novo. Dessa vez, para formalizar de verdade. Abri a conversa com ela no celular 3 vezes naquela semana, para escrever alguma coisa. Nas 3, apaguei antes de mandar. Não sei nem bem o que eu ia escrever. Só sei que nenhuma das 3 vezes pareceu certa. O processo levou algumas semanas para ficar pronto. Nesse meio tempo, eu continuei convivendo com Lauren normalmente. Ela continuava tentando. Eu continuava deixando. Teve um jantar, perto do fim desse período, em que ela olhou para mim e disse: "Eu sinto que a gente está melhor. Você sente isso também?" "As coisas estão diferentes", eu disse. Ela sorriu, como se aquilo fosse suficiente. Os papéis chegaram numa sexta-feira. Eu entreguei pessoalmente, em casa, depois do jantar. Ela abriu o envelope na nossa sala, na mesma casa onde, meses antes, diante de todos os nossos amigos, ela tinha dito que ninguém queria me ouvir. Ela ficou olhando os papéis por um tempo, sem falar nada. Depois olhou para mim. "Eu não entendo." "A gente estava melhor." "A gente estava melhor há 2 semanas, eu disse." "Isso já vinha de antes." "De quando?"
Do churrasco. Ela ficou em silêncio. Eu sei que eu errei naquele dia, ela disse. Eu tentei consertar. Eu sei que você tentou, eu respondi. Eu vi você tentando. Então por quê? Foi aí que ela perguntou sobre o terreno. E o terreno? A gente ainda vai comprar. Não existe mais negociação nenhuma, eu disse. Eu parei de responder o corretor há meses. Ela ficou olhando para mim, tentando entender. Você decidiu isso sozinho? Sem me falar nada. Decidi, eu disse. Ela ficou em silêncio de novo, e eu vi, na cara dela, alguma coisa que eu nunca tinha visto antes. Não era só surpresa. Era a percepção de que, enquanto ela achava que estava consertando o presente, eu já tinha reescrito o futuro sem ela dentro dele. O que eu ainda não sabia era que ela ia me pedir, ainda naquela semana, uma última conversa. E que dessa vez, diferente de todas as outras, eu ia deixar ela terminar. Alguns dias depois, ela me chamou para conversar. Não para brigar, ela disse. Só para falar. Eu concordei. A gente se sentou na sala, os dois de frente, sem celular, sem televisão ligada. Ela começou devagar. Falou sobre como tinha crescido numa casa em que quem falava mais alto era quem vencia a conversa. Falou sobre o dia do churrasco, e disse que aquela frase tinha saído quase automática, uma resposta pronta para um comentário que ela sentiu como ataque, mesmo sem ser. Falou sobre as semanas seguintes, sobre como tinha tentado mudar de verdade, não para me manter por perto, mas porque, ao me ver quieto, finalmente conseguiu enxergar o próprio padrão de fora. Falou sobre o medo de ter estragado tudo tarde demais. Falou por um tempo longo. Eu não interrompi uma vez sequer. Quando ela terminou, ficou um silêncio na sala. Você não vai dizer nada? Ela perguntou. Não, eu respondi. Você demorou muito para terminar. Ela ficou olhando para mim, tentando entender. Dessa vez eu não quis interromper, eu completei. Ela entendeu. Peguei minhas chaves e fui embora. Durante anos, Lauren achou que minha voz podia esperar. Ela só não sabia que, um dia, seria minha decisão que não ia mais esperar por ela. Eu fui injusto por deixar ela tentar consertar um casamento que, dentro de mim, já tinha terminado? Ou depois de anos sendo tratado como alguém que podia esperar, eu não devia satisfação nenhuma a mais ninguém?